Só alegria, cultivadores! E aí, beleza? Hoje minha videira está fazendo 60 dias da poda que eu fiz dia 5 de julho. Então eu vou mostrar para vocês como é que está o desenvolvimento dela, o tamanho dos ramos. Os ramos, tem ramos aqui que está com mais de 1,5 m de tamanho. E a videira continua crescendo, continua desenvolvendo bem. E um ponto importante e positivo, em vista do trabalho que eu faço aqui diário, constante, vou seguindo direitinho as orientações aqui, é que os cachos também estão desenvolvendo muito bem. Está aquele cacho assim muito bonito, limpo. Não é um cacho muito grande, um ou outro assim está grande, mas no geral a gente sabe que o cacho da variedade Isabel Precoce é um cacho mediano, formato cilíndrico. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é que está a minha videira desenvolvendo bem. Então segue o vídeo aí que vamos trabalhar agora. Então vou começar aqui, ó, mostrando minha videira aqui nessa do alto aqui para vocês verem como é que tá. Tá uma videira bem desenvolvida, tá praticamente toda fechada, mas como eu disse para vocês, ela continua crescendo e desenvolvendo bem. Tem ramos que estão com mais de 1,5 m. E aí, olha, tá, como eu disse para vocês, o formato da minha videira tem aquele guia ali. Os ramos nascem para dentro da latada. Aqui no meio tem aquele que é no formato espinha de peixe e tem um do lado do canto que joga também para dentro da latada. Então, minha videira tem produção em três áreas aqui, né? 3 dicas importantes aqui, que à medida que for acontecendo os vídeos eu vou explicando para vocês, que às vezes só consegue ter esse guia aqui na sua latada, ou só consegue ter um guia do lado direito ou um guia do lado esquerdo. Mas ó, também muito bonita. Eu parei aqui para filmar aqui porque tem esse broto aqui, ó. Foi praticamente o último da minha videira que desenvolveu, mas aí veio com essa belezinha aqui, ó. 2 cachos aqui bem interessantes, e por isso eu comecei o vídeo aqui para mostrar esse cacho e esse outro aqui também, ó. Tá muito bonito, muito vigoroso esse cacho aqui também. Eu vou manter ele aí, logo eu vou amarrar ele no arame para ele poder descer, para ficar esticado também o ramo. Os ramos mais retos possível fica melhor, porque a seiva ela corre mais rápido, então a videira ela desenvolve melhor, o metabolismo é bem mais fácil. Agora eu vou filmar na parte de baixo ali para mostrar a vocês como está os ramos pela parte de baixo, os brotos, os cachos direitinho aqui para vocês verem, acompanhar direitinho aí. Olha aí os primeiros cachos aí da minha videira, tem esses daqui também, ó. Estão desenvolvendo bem. E aí vou parar aqui, ó, protegida, cauda bordaleza aqui. Tem alguns dias que chove, eu aproveito, depois já passo a cauda bordaleza. E aqui está minha videira bem formada, como eu disse para vocês, ó. Então não tem muito segredo, a formação é essa daí. Então brotou os ramos aí, como é bem evidente para vocês, para dentro da latada. Tá bem formada, direitinho aí. A parte do meio aqui também tá bem formado também os ramos. Deixa eu baixar um pouco aqui para pegar um ângulo melhor. Pronto aí. Bem formada a videira, os ramos continuam crescendo. Tem ramos, o ramo dessa aqui, por exemplo, um desse aqui, ó. Esse ramo aqui mesmo é da parede ali, né? Então ele já tá aqui praticamente no meio, ó. A latada ela tem 3,5 metros de comprimento, 3,5 metros de largura. Então os ramos eu vou deixar eles crescer assim, mais ou menos 2 metros. Os das pontas, né? Tanto o do lado direito quanto do lado esquerdo. Eu vou deixar eles crescerem mais em média assim 2 metros. Mas esses do meio aqui, eu vou deixar eles crescerem 1,60 m ou 1,70 m no máximo. Que é a distância que dá até lá na parede para ele não ter que dobrar. Então chegando ali na parede eu vou fazer o desponte e vou controlar o crescimento desses ramos aqui do meio. E aí alguns cachos aqui, ó, muito bonito, né? Bem formado. E qual é a ideia aqui? Eu tô fazendo aqui o raleio, tô acabando de fazer o raleio aqui da minha videira. E aí o raleio é o que? Você tira alguns cachos, alguns bagos, esses que estão menores aqui, por exemplo, esse daqui dá até para você ver na câmera ali, ó. Então quando esse daqui menorzinho, ele talvez vai atrasar para desenvolver e talvez a maturação dele não seja igual o cacho de uma forma assim uniforme. Então às vezes esses a gente tira porque ele pode atrapalhar o desenvolvimento aqui do cacho, e aí a gente quer aquele cacho bem maduro, bem formado, direitinho. Então o raleio que eu estou fazendo aqui é justamente isso. Os cachos aqui estão bonitos, como eu disse para vocês, não são cachos assim muito grandes, mas está um cacho assim, madurecendo aqui é o que importa, e madurecendo de qualidade, fica um cacho muito bonito. Eu estou usando essa tesoura aqui, ó.
tem alguns vídeos que eu já botei aí no canal. Tem alguns até que perguntam, essa tesoura aí, ela é boa? Então, tem com certeza tesouras melhores do que essa daqui. Eu não vou dizer a marca, mas logo quando vocês procurarem vocês vão ver a marca, porque a gente não ganha assim com essas propagandas, né? Então a gente mostra o produto, mas a gente prefere não ficar divulgando as marcas. Então, mas assim, é uma tesoura inoxidável, muito boa, de qualidade, certo? Bem amolada, bem afiada também. Então essa é aqui uma das tesouras apropriadas para se fazer o raleio dos cachos da uva. Então aqui a gente consegue tirar alguns bagos aqui. Pode ser com a mão, pode ser também com a tesoura. Eu costumo usar a tesoura porque eu vou pegando... Quanto mais eu uso a tesoura, mais prático eu fico. A ideia é essa, a ideia é a gente sempre praticar. Então a ideia é a gente ir trabalhando e ajudando os amigos a como cultivar as uvas, como cuidar para que os cachos também fiquem bonitos, assim como esses aqui. E aí, qual é o próximo passo que a gente faz após a gente fazer o raleio, tirar alguns bagos aqui, limpar o cacho todinho? E sabe por que você precisa fazer a limpeza? Porque às vezes quando o cacho começa a mudar a coloração, que chega ali na fase pintor, então ele já fica espremido, porque a tendência dos bagos é crescerem quando ele acha espaço. Então ele achando espaço, ele vai crescer, vai desenvolver bem. E quando começa a mudar ali a coloração, aqueles que estão dentro eles ficam espremidos. E às vezes eles até amadurecem primeiro, então ele estoura, suja o bago. É aí onde atrai ainda mais insetos, pássaros, abelhas, e aí acaba a sua videira ficando toda furada, alguns cachos, a maioria dos cachos perdidos aí. Nada contra deixar alguns para os insetos. Eu aqui quando eu ensaco minhas uvas aqui, eu deixo alguns também para amadurecer, para os insetos se alimentarem também. Mas a ideia é essa, a gente precisa proteger depois que faz o raleio, pelo menos da maioria dos cachos de uva, porque aí na nossa casa a gente vai ter uma produção boa para nós e também para alimentar os pássaros, os insetos e daí por diante. Vou mostrar um pouquinho mais aqui com a câmera virada para vocês acompanharem como é que tá o cacho, bem formado, bem limpo os cachos direitinho aí. E o que foi que eu fiz depois que eu fiz a limpeza dos cachos aqui, beleza? Então eu tenho esses aqui, como eu disse para vocês, eu ainda não acabei, né? Mas lembra que eu falei daqueles que fica para dentro do cacho? Olha um aqui, ó. Aquele dali mesmo, ele precisa sair. Porque se ele não sair, o que vai acontecer é que os outros vão cobrir ele corre o risco de amadurecer e acabar estourando. Então eu vou tirar ele, logo logo eu vou tirar esse daí. E os daqui já estão quase prontos, quase todos arrumados, ó. E aí eu vou ensacar eles. Você pode ensacar com o papel manteiga, se sua área for coberta, né, de preferência, porque senão se chover você acaba perdendo todo o seu material. Senão você pode fazer com material impermeável, né? Por exemplo, um feltro, você pode fazer aqueles saquinhos, comprar no armarinho um feltro e aí fazer o uso direitinho, costurar para poder usar como proteção dos seus frutos. E o bom é que a vantagem é que você não usa apenas para ensacar os cachos de uva, você pode usar para ensacar goiaba, caqui, pera e por aí vai. Muitas outras frutas que você pode usar esses saquinhos. E os saquinhos você consegue lavar também, porque à medida que eles vão sujando, você tira, lava e fica tudo certo. Então está aqui para mostrar vocês, olha. Eu sempre falo aqui sobre esse daqui, as pessoas perguntam que material é esse, então eu falo, né? Eu sempre falo, repito algumas coisas em alguns vídeos, para quando a pessoa assistir, é por isso que a gente fala assim, assista o vídeo todo. Porque às vezes você assiste assim, 1 minuto de vídeo e aí já fica fazendo as perguntas. Claro, a gente responde, mas às vezes a sua dúvida já está respondida lá no vídeo. Então quando você assiste o vídeo inteiro, fica mais fácil para você poder entender o objetivo daquele vídeo e como aquele vídeo pode te ajudar. Então, ó, depois daquele raleio, aí a gente faz isso aqui, ó. Coloca a proteção, porque aí vai evitar insetos, vai evitar pássaros e vai evitar outras coisas indesejadas aqui que pode acabar danificando os cachos de uva. E que material é esse? Esse daqui é um tule. Você pode comprar aí numa loja de tecido, você pode comprar aí no armarinho. Tem alguns armarinhos que são bem sofisticados e tem esse tipo de material. E aí você pode comprar também para poder usar para fazer a proteção dos cachos da sua uva. A ideia é que você proteja, se você nunca fez, faça como experiência para você ver se vai ser bem sucedido. Se não, você não continua fazendo, mas a ideia é você fazer para ver como é que você vai se sair nesse trabalho aí em proteger suas frutas. E aí é um material muito bom, eu comprei, pedi para minha sogra costurar os sacos, fez os sacos de vários tamanhos, então eu uso aqui, uso no maracujá. E aí, à medida que for dando frutos aqui, eu vou protegendo meus frutos para poder ter uns frutos assim bons, frutos de qualidade, para poder
a gente apreciar. Então, cultivadores, a ideia é essa, a ideia é você cultivar sua videira, e tô aqui, ó, no fundo da minha casa aqui, cultivo uma videira, a minha videira pega aqui pelo menos 7 horas de sol, dependendo do período, da estação do ano, ela pega até 8, às vezes até um pouquinho mais, não tem cobertura, mais uma vez repetindo para vocês, moro na Bahia, em Dias d'Ávila, região nordeste do nosso país, então não tem cobertura a minha videira, essa variedade não é enxertada, é uma variedade de pé franco, então você vai aí analisando direitinho a região que você mora. Eu sempre gosto de lembrar que a maioria das orientações que eu dou aqui serve para a nossa área, o cultivo da região Nordeste. Tem muita gente que ainda tem aquele conceito assim de que não dá uva aqui na nossa área, com certeza que dá. Minhas videiras aqui já está no 6º ano, já é a terceira produção de qualidade que ela está dando esse ano, em vista de algumas podas de nova formação que eu fiz aqui. Então ela está desenvolvendo muito bem. E aqui, ó, outros cachos aqui para vocês acompanharem aí. Só para vocês sentirem um gostinho aí, ó, para aqui, ó. Olha que beleza. Aí a pessoa chega para mim e diz, mas que aqui na Bahia é quente, não dá uva. É, realmente, a gente precisa saber qual é a cultivar que a gente vai escolher para poder plantar na nossa casa. Tem tudo isso. Essas daqui também, ó, direitinho. Mas que produz. Basta a gente saber a cultivar que a gente quer. A gente precisa ter o cuidado de comprar cultivares assim em locais adequados, em locais certificados. A essas outras aqui também. Olha aquelas dali também. Olha aquelas dali também. Então, olha quanta uva tem aqui para poder eu cultivar. Então dá sim, dá certo. Mas aí você tem que ter coragem, você tem que fazer isso, você tem que acreditar, seguir assim, as orientações direitinho. As dicas que eu dou aí no canal servem para você também, se você mora aí no Nordeste do país, se você mora na Bahia, se você mora no Ceará, no Pernambuco, se você mora em Sergipe, se você mora em outros locais aí que seja na região Nordeste. A região Norte é quase que parecida com a nossa área aqui, porém lá é muito mais úmido, mas as dicas aqui valem muito também para o pessoal aí da área do Norte do país. E assim, a ideia é essa, a videira ela produz, essa daqui é uma Isabel precoce, mas tem outras cultivares muito boas que servem para a nossa área, como por exemplo a Isabel comum, a Niágara branca, tem também a Niágara rosada, tem algumas sem semente, a Isis é uma cultivar muito boa. Eu tenho aqui na minha casa a Isabel, que eu fiz a poda há um tempo atrás. Estou esperando a brotação dela para logo fazer um próximo vídeo para vocês acompanharem direitinho. Ah, mas uva dá, mas uva sem semente não. Aí eu vou mostrar para vocês também que eu tenho uva sem semente aqui na minha casa. E aí a ideia é elas brotarem, quando elas começarem a brotar, eu mostro para vocês como é que vai ser o desenvolvimento dessa cultivar BRS Vitória. E aí eu vou mostrar só mais um pouquinho aqui para vocês apreciarem. Cultive videiras em sua casa, mas trabalhe, siga as orientações direitinho, que com certeza você vai, ó, ter um resultado assim como esse. Essa cultivar aqui, ela fica pronta assim para colheita em mais ou menos 120 dias. Esse vídeo aqui é para mostrar 60 dias que tem essa videira, tá fazendo hoje, depois da poda que eu fiz em julho. Então tá desenvolvendo muito bem, os cachos já estão cobertos, ó. Significa que esses cachos aqui agora é só esperar, observar direitinho para esperar a maturação deles. Mas a gente para por aí? Com certeza que não, a gente precisa continuar trabalhando. Deixa eu olhar aqui pro chão porque eu tô na escada, aí se cair é problema, né? A gente precisa continuar trabalhando para cuidar das nossas videiras. E aí quando a gente continua trabalhando, cuidando das nossas videiras, a gente tem um resultado positivo sim sempre. Tem aqueles prejuízos, tem alguns problemas, algumas dores de cabeça, mas a gente consegue ter um resultado positivo. E o fato é que depois que você coloca esses sacos aqui, ó, o trabalho não acabou. A gente precisa sempre observar a nossa videira se, assim, tá com alguma doença, tá com algum míldio. A gente precisa combater logo esse míldio para fazer um trabalho de prevenção, porque a correção é muito mais trabalhoso, gasta muito mais tempo, mais produto, mais dinheiro, claro. A ferrugem também é uma doença que afeta muito as videiras, especialmente quando fica assim, chovendo, fazendo sol, chovendo, fazendo sol. Então é importante. Tem também outros como a pachonilha, tem algumas outras também doenças que é importante a gente ficar atento, prestar atenção. Então, ó, meus cachos estão bonitos, estão saudáveis, as folhas também, mas não é porque eu estou de braços cruzados aqui, esperando a videira amadurecer os cachos para eu poder comer. Não é assim que funciona, né? A gente quer ter um resultado positivo, a gente tem que ir em busca desse resultado positivo, mas a gente precisa trabalhar para isso acontecer de uma forma mais
mais legal possível, né? E por isso a gente vai ajudando os amigos, ó, faz assim, faz assado, por que que tá acontecendo assim, por que que não faz assim, faz dessa forma, faz um teste, faz outro, para ir a gente acompanhando para ver como é que vai funcionando e o desenvolvimento, o crescimento, a brotação das nossas videiras. Então, ó, essa aqui é a minha videira com 60 dias. Talvez quando ela fizer 70 dias eu devo fazer outro vídeo, mostrar para vocês como está o desenvolvimento, tanto do tamanho dos brotos, dos ramos, quanto também dos cachos, como é que estão desenvolvendo bem, 80. E até chegar a colheita lá por 120 dias eu vou mostrar para vocês como é que está o desenvolvimento dela. Variedade Isabel Precoce, de pé franco, tem mais ou menos um pouquinho mais de 6 anos essa cultivar. Então fica aí essa dica para vocês, cultive videiras em sua casa, é possível, mas escolha a variedade que você quer, certo? E curta o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário aí. Um abraço a todos e até um próximo vídeo de Cultivando Variedades.